I'm absolutely fascinated by this move by the Eastern Orthodox Church, and the creation of the Western Patriarch. And so that's a really meaty article, and I skimmed it, but I really need to go back and study it because there's a lot there. Yeah, it's brilliant move. Yeah, it's absolutely brilliant. It gets the church out of the crosshairs. It resolves so many of the conflicts within the church, and it gives them a way of uh, basically bowing out of the scenario that they were in. And I think that's, for the church, that's undoubtedly a good thing. But I did go on the Eastern Orthodox website, and I also checked in with the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill, and even Putin acknowledges the benefit of having a strong religious population. Well, if you have a moral standard and people can rely upon that, it makes life so much simpler and better for everyone. From that standpoint, having that kind of common ground is a huge advantage for all members of society and all of the various religions that can agree upon that. And about the only religion that cannot agree upon that is Satanism. Yeah, well, Francis got dumped on. He got to clean up the Roman pontiff's office, you know. So he's over here doing the secular stuff, and Benedict is over here maintaining the ministerial offices of the Pope. So Benedict was actually, because he chose a Jesuit, he was still in control of everything, right? Um, but he wasn't carrying the weight of it all, just the day-to-day decision making and evaluation and all of that got shunted off onto Francis. And then, as I pointed out, he was left without an office at the end of the day. So, he didn't inherit the ministerial office. There was no provision for the transfer of the ministerial office to Francis before Benedict died. So Benedict took the ministerial office to the grave, and the Roman pontiff's office was basically liquidated in 2011 before Francis even showed up on the scene. So, it's pretty apparent from the fact that he was a Jesuit, and, the whole circumstance that he was kind of pulled in as a younger man to come in and do the work of shutting down the Roman pontificate. So with those things accomplished and Benedict dead, there was no further office for him. No, he, you know, there was no office left for a Right. pope. Right. And so I see this as a logical and brilliant outcome, that he then made peace with the Eastern Church, and they obviously forgave him enough so that they, returned the title of Patriarch of the West to him and gave him a means of going forward and continuing to administer the remains of the Roman Catholic Church. Okay, you had the Holy Roman Empire, which was supposed to have been dissolved back in the early 1800s, but actually never really did. Okay, because you still see HRE everywhere. You still see it attached to offices. Well, if these are not offices in the Holy Roman Empire, what are they? And if there's an office that's filled, there's obviously a Holy Roman Empire, right? So you have the Holy Roman Empire, you have the Roman Pontificate, you have the um, Holy See, which is another whole
hierarchy and jurisdiction and everything else. Then you have the Church of Rome, which is separate from the Roman Catholic Church. So there's a lot more that goes on than meets the eye. There are a lot more levels of administration. There's a lot more complexity to that structure than just, well, here's the Pope, the Holy Father, blah, 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 blah. It's a machine, and it's an ancient, complex. It takes a lifetime for a guy to learn it all so that he could act as Pope, literally. So, by the time a guy has worked his way up the ranks and seen enough and experienced enough and heard enough and talked enough and gone to enough seminars and sat in enough conclaves and, all the rest of it, so that he could act as Pope, he's old. And the biggest problem that they have then is that they've got these guys who have all this knowledge, but how long can their body and brain sustain that pressure at that age? And that's always a problem. It's a very impressive thing that they've been able to hold it together as well as they have, especially considering that ever since the demand that the priesthood be celibate began in the 1870s, I believe. Anyway, the demand for celibacy in the priesthood has very much diminished the willingness of young men to enter the priesthood. So there's been a constant decrease in the number of priests, and that's put an extra strain on the entire administration that's been filled with lay people, and the lay people don't necessarily have the depth of understanding or the liturgical background and all the rest of the stuff that goes into the priesthood. So 13 de maio de 2024. Aviso público internacional: a liquidação das empresas por Ana Maria Reitzinger, fiduciária para o governo de direito de The United States of America. Conforme relatado há alguns meses, o Papa Francisco esteve fora do cargo devido à dissolução do cargo do Romano Pontífice e da subjacente fidúcia Romanus Pontifex, em 2011. E ao facto do Papa Bento XVI não ter prevenido a transferência do seu gabinete ministerial, ofício sagrado, antes da sua própria morte, uma situação que deixou todos perplexos. Esse enigma agora parece estar resolvido quando o Papa Francisco readquiriu um antigo título, Patriarca do Ocidente, que uma vez foi concedido ao bispo romano quando o Império Romano foi dividido nas porções oriental e ocidental, e operado sob duas capitais, Bizâncio, Constantinopla, e depois Istambul, no Oriente, e Roma no Ocidente. Enquanto a então Igreja operava de forma semelhante sob o Patriarca do Oriente e o Patriarca do Ocidente. Estamos testemunhando um momento verdadeiramente notável na história. Roma estatelou-se de cara no chão depois de se afastar da Igreja Oriental durante séculos. E depois dos patriarcas condenarem a posição do Papa Francisco sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e outras mudanças excepcionalmente liberais da doutrina que Francisco tem defendido. Aparentemente Francisco foi perdoado e acolhido de volta ao rebanho da Igreja Ortodoxa, com a atribuição de um cargo, Patriarca do Ocidente, sem o qual Francisco não poderia continuar a sua administração. Não temos informações sobre os detalhes deste acordo do século, mas podemos especular, e especulamos que Francisco terá de agir com muito mais cautela em relação a quaisquer mudanças doutrinárias, agora exigindo a contribuição e supervisão da Igreja Oriental sob o antigo sistema leste-oeste. Pode ouvir-se um suspiro de alívio dos católicos conservadores em todo o mundo após este anúncio, no entanto, isso é repetido por um gemido doloroso vindo da periferia dos progressistas que procuravam ansiosos pela normalização da homossexualidade e mudanças nas santas escrituras da Bíblia Católica Romana, de forma a acomodar a ordenação de mulheres sacerdote, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, normalização da pedofilia, bestialidade e outras escolhas sexuais e a inclusão oficial do satanismo como parte da comunidade do sistema ecumênico. Também podemos contar com mudanças na situação da gestão financeira da nova Igreja Ocidental, com uma parcela maior de lucros e presentes, fluindo para leste e uma carteira de investimentos muito mais conservadora.
Eles podem até mesmo ter de parar de negociar certidões de batismo como títulos assentes no valor de mercado das almas individuais. É bem conhecido e há muito estabelecido que o patriarca oriental recusou-se determinantemente a participar neste grave abuso de confiança, e que a Igreja Oriental lutou sem o benefício financeiro de comprar, vender e negociar as almas dos seus membros após a Segunda Guerra Mundial. A cessação deste pecado venal não divulgado, mercado de ações do diabo, será sem dúvida acompanhado por um declínio acentuado na riqueza material do Ocidente e da posição financeira da Igreja Ocidental. Com o fim da troca de ações disfarçadas de contratos de trabalho, e que exigirá a recompra de todas as ações, bem como a renúncia a quaisquer rendimentos provenientes delas. Isto pode bem ter sido sempre a intenção e o objetivo pessoal de Francisco, já que ele muitas vezes falava da Igreja que ele imaginava como uma Igreja pobre, abundante em boas obras. Redimir todas as almas que a Igreja Ocidental vendeu pode bem ter sido a razão pela qual Francisco chamou de volta todos os ativos líquidos para o Banco do Vaticano há mais de um ano atrás. Se conseguir fazer isso, o Papa Francisco merecerá o título do maior negociador da história, tanto para encerrar o negócio de tráfico de almas e conquistando o apoio da Igreja de Leste. Apesar de todo o liberalismo escandaloso que tem sido a marca da sua gestão, ficamos com muitas perguntas sem resposta sobre o cargo vago do Papa e onde isso deixa Francisco e a Igreja com respeito às obrigações e autoridades do direito canônico. O cargo de Patriarca do Ocidente é muito anterior à ascensão do mundo empresarial moderno, e não existiam, à exceção da fidúcia simples, na altura em que as atividades da Cúria Romana se intensificaram no desenvolvimento de modelos de negócios empresariais. Apelamos a Francisco para exercer a autoridade dele sob a lei canônica, e todos os tipos de tratados e contratos, de forma a liquidar entidades empresariais fora de lei e disciplinar os seus diretores executivos. Tal como fazia parte da obrigação da Igreja, ao criar e estruturar uma infinidade de estruturas empresariais ativas atualmente. Em vez de nos responder diretamente, Francisco liquidou a empresa dos Estados Unidos a funcionar na altura, mas deixou intocada a operação empresarial da coroa britânica, fazendo negócios como os Estados Unidos da América, incorporados. Parece ter presumido que a nossa exigência se aplicava apenas ao interesse direto das propriedades da Igreja no Distrito de Colômbia. De facto, estávamos a fazer uma denúncia mais inclusiva e generalizada contra ambas as empresas-mãe e a administração fora da lei das suas obrigações para com o povo americano. A sua conversão ilegal e atividades de registro sem divulgação de bebés americanos, como cidadãos norte-americanos territoriais britânicos. E todos os danos resultantes causados à nossa nação e ao nosso país. Como condição para poder criar e lucrar com todos estes modelos de negócios empresariais e a atividade económica que eles geraram, a Igreja concordou em supervisionar as suas operações e limitar as suas atividades a empresas legítimas, e não meramente aos padrões legais. Com o passar dos anos, os cavalos saíram do celeiro, e as pessoas esqueceram os acordos e contratos assinados pelos vários governos que tornavam o Papa responsável por supervisionar e disciplinar todas as empresas, e a manutenção delas dentro do padrão legítimo. À medida que os lucros cresciam, as funções de supervisão ficavam cada vez mais desleixadas e a sucessão de papas deixou a supervisão e as funções administrativas dos governos incorporados cada vez mais corruptas, entregue à mercê das próprias políticas, uma prática que garantiu apenas o previsível florescimento da corrupção e da criminalidade, a níveis sem precedentes. Com a destruição da Liga das Nações, os poderes legítimos e a fiscalização foram dizimadas. A lei de 1926 que aboliu a escravatura e a peonagem em todo o mundo, por exemplo, naufragou nas ondas pela falta de capacidade de execução. Os acordos ainda existem e estão nos livros, mas os meios para a sua aplicação desapareceram, tornando-os discutíveis. O governo territorial de Winston Churchill e o governo do Almirantado fizeram parte do conluio que desferiu golpes mortais nos governos legítimos, de direito ou de jure. Com o pretexto da Liga das Nações ter sido incapaz de impedir a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Definiu-se a necessidade de fortalecer os meios de aplicação da lei, meios militares, que acabaram por entregar o poder aos belicistas e às empresas deles, e assim nasceram as Nações Unidas. A Igreja e o ofício papal ficaram muito felizes em entregar a administração cotidiana a Churchill e aos seus sucessores, usando o Almirantado Britânico e o governo territorial britânico como padrão de governo de todos os territórios ocupados, presumidos sem população autóctone e sem um governo nacional organizado, legítimo, de direito, de jure, após a Segunda Guerra Mundial. Assim, os britânicos criaram ansiosamente associações nacionais para assumir o controle e a administração de ativos de terra e solo e a transformação de países em empresas que pertenciam e eram operadas como sucursais da coroa britânica, a gerir as operações comerciais de países inteiros, exclusivamente na jurisdição internacional do mar. Todos os bancos e sistemas monetários foram convertidos para funcionar no comércio marítimo e almirantado.
Todos os tribunais convertidos para servir essas duas jurisdições apenas, e todas as pessoas em todos os vários países afetados por esta administração criminosa, também foram, presumidos, agir de facto como pessoas britânicas territoriais e cidadãos municipais de vários tipos, dentro do sistema de castas britânico-romano. Ainda que se gerassem conflitos insanáveis entre o sistema de direito anglo-saxónico e o sistema de direito continental ou germano-romano. Assim, os papas entregaram a administração das funções de jurisdição do ar a empresas municipais, criadas de forma semelhante, levando a que as empresas ganhassem vantagem sobre as pessoas vivas e os seus ativos, podendo à vontade coagir, roubar, impor, descaracterizar, punir, destruir concorrentes de mercado e de oposição política. Todos se esqueceram daquilo que era ainda a obrigação contratual da Igreja sob a lei canónica. Vigiar o rebanho de criações empresariais da Cúria Romana, mesmo estando desocupado o ofício específico do Papa, após a morte do Papa Bento XVI, e agora, com Francisco ocupando o cargo de Patriarca do Ocidente, um cargo que é uma antiga relíquia. As mudanças de sorte, cargos e títulos não anulam as obrigações herdadas pelos sucessores dos contratos. Por isso, ainda mantemos a Igreja de Roma e a Igreja Ocidental responsáveis pelas dívidas da Igreja Católica Romana e as suas obrigações administrativas. A má administração e a fuga a essas responsabilidades levaram a um mundo que está literalmente de cabeça para baixo. Um mundo em que as empresas, que são meras invenções da imaginação, passaram a ter um estatuto superior aos direitos naturais e inalienáveis dos seus criadores, o homem. Um mundo onde os empreiteiros dos governos territoriais estrangeiros também atuam como empresas, impondo a loucura a países inteiros, em total desrespeito pelo direito público e as próprias obrigações contratuais. Como os diretores e sucessores da Igreja Católica Romana e da Santa Sé não realizaram o doloroso processo de liquidar individualmente as empresas que operam ilegalmente e causando danos a pessoas inocentes, como por exemplo, a Pfizer Incorporada, os Institutos de Estatísticas Vitais, a OMS Incorporada, e assim por diante. Como estão ativamente seguindo a trajetória de fuga por substituição de títulos e cargos, nós declaramos todas as convenções e acordos que permitem a existência por padrão de empresas, como nulas e sem efeito. Agimos assim, como o último homem sobrevivente, uma das partes nestas convenções, acordos, contratos, tratados ou entendimentos. Declaramos igualmente que, como resultado deste incumprimento, todas as corporações municipais em todo o mundo estão dissolvidas e os ativos controlados por essas organizações será nacionalizado em benefício das pessoas vivas nos países onde esses ativos existem, com a única exceção da propriedade privada pertencente a pessoas individuais que deve ser devolvida à sua propriedade e controle específicos, com toda a pretensão exonerada de tal emancipação e vontade de participar nesta vasta fraude de identidade. As empresas que operaram legitimamente e de boa fé estão autorizadas a migrar para a jurisdição de terra e solo do país ou países onde atualmente possuem instalações e pessoal, e sendo obrigados a operar de acordo com o direito público dessa terra e solo. Eles devem conduzir os seus negócios como empresas internacionais legítimas de trocas comerciais, ou como comércio, sob os ditames da lei mercante ou comerciante. Na medida em que o Código Comercial Uniforme, o CC, esteja em conformidade e cumpra as máximas do direito mercante ou comerciante em geral, podem continuar em uso. Os bancos são obrigados a retomar o uso de dinheiro legítimo, devolvendo o benefício do sistema de crédito aos verdadeiros proprietários, as pessoas vivas cujos bens foram roubados e usados para gerar o crédito em primeiro lugar. E todas as dívidas odiosas devem ser amortizadas como se nunca tivessem existido. Isso inclui, mas não está limitado a hipotecas anexadas a títulos imobiliários, impostos sobre doações e propriedades, impostos patronais, impostos sobre a propriedade, impostos de franquia, impostos sobre serviços públicos, impostos sobre folhas de pagamento e quaisquer outras taxas e obrigações associadas à cidadania, personalidade, servidão contratada ou contratos de escravidão de qualquer espécie. Se alguém, incluindo qualquer pessoa, sendo liquidada, e recusando ou sendo incapaz de tomar o remédio legítimo, deseja solicitar isenção devido a circunstâncias fora de seu controlo. Eles têm 1 ano e 1 dia começando à data de hoje para defender a sua posição ou abrir mão de vez. As nossas felicitações ao Papa Francisco, ou melhor, ao Patriarca do Oeste, por chegar a bom porto durante uma tempestade à qual a Igreja, de outra forma, provavelmente não sobreviveria. Apesar da abdicação e fuga, consideramos que a sua ação e a ação dos patriarcas do Oeste salvou muitas vidas inocentes e tirou a Igreja do meio do que chamaríamos da liquidação das empresas. Como os tratados de Westminster foram todos conscientemente desonrados pelos Lord Mayors dentro da City de Londres, ainda temos os atos criminosos de pirataria em terra dos tribunais municipais e tribunais territoriais que operam fora da sua jurisdição natural, em violação das estritas limitações estabelecidas pelas suas constituições, dos contratos de serviços governamentais,
A paz, esse esquivo pássaro selvagem, parece existir só enquanto nós, os acionistas maioritários, se recusam a fornecer as suas procurações a qualquer representante, cuidando nós mesmos dos nossos próprios negócios. A boa-fé da coroa britânica tem sido ainda mais ausente do que a paz nos passados 300 anos, e juntamente com o seu governo, a coroa está exposta como uma organização mercenária criminosa repleta de muitos conhecimentos antigos, usados para promover ilusões e delírios de vários tipos, como a existência de contratos sociais, fraude do nome legal, obrigatoriedade da cidadania, instrumentos negociáveis, securitização, o valor das imagens gravadas, e muito mais. Os seus esforços resultaram na criação de uma série de sórdidas terras do nunca adequadas à pirataria e à injustiça, à violência e à fraude. O que começou com a proverbial terra de Oz e o desenvolvimento, entre outras coisas, do moderno comércio de drogas e do roubo por inteiro sob coação não revelada e desigual de ouro e prata pertencente ao nosso país, acabando agora num pesadelo maciço e deliberado do transhumanismo com fins lucrativos, genocídio com fins lucrativos e esquemas de doenças com fins lucrativos. Mesmo agora, com aproximadamente 33 milhões de americanos mortos por causa da vacina deles e quase 1 bilhão de mortos, incluindo um número desproporcional de idosos e jovens perdidos em todo o mundo. Aqueles velhos necromantes ainda estão a tentar dançar e enganar-nos, pensando que eles e os seus mercenários são os nossos heróicos libertadores e defensores, e não os ratos comuns que realmente são. Eles contrataram e licenciaram cursivamente os burocratas e agentes uniformizados, os advogados, médicos, professores e, claro, contrataram e controlaram a polícia como forças de segurança privada pessoal, em benefício das empresas deles, e agora, estão a tentar oferecer os seus funcionários como bodes expiatórios, culpando-os por fazerem o que lhes foi ordenado, tentando ir atrás dos maçons, para disfarçar um ataque contra as forças policiais nacionais, que são em grande parte organizações maçónicas. Não estamos enganados. Eles tecem todas estas narrativas e contam-nos todas essas histórias estranhas, como se fôssemos crianças, crédulos o suficiente para confundir batatas e bacalhau. As misérias do mundo assentam em mentiras sem substância. Nada do que Westminster está a vender existe realmente. É tudo treta. Assim, a perda de todas essas empresas não é uma perda. Perda sim é 1 bilhão de pessoas inocentes, uma perda pela qual o governo de Westminster é o único responsável. A perda de trilhões de IOUs em papel e digitais não são uma perda. É um alívio livrar-nos da desagradável dívida odiosa. Poderíamos continuar afirmando o óbvio, mas passemos adiante. A monarquia britânica estava a ser usada como montra de Westminster, pois era Westminster quem realmente administrava o regime territorial britânico como uma força mercenária, uma entidade de abrangência mundial. Estas tropas de impostura contrataram civis para fazerem o trabalho sujo deles, e ainda tiveram a ousadia de os rotular como militares civis, outro paradoxo como eu, cidadão soberano. Agora que a situação está na mó de baixo, a má-fé deles, a quebra de confiança e violação dos seus contratos de serviço é por demais óbvia. Eles estão desesperadamente a tentar justificar as suas ações através de quaisquer desculpas possíveis. Tentam refugiar-se na lei da guerra e da conquista militar, mas não há nenhuma guerra presente, nada além de uma longa lista de interesses egoístas, guerras, por lucro, e todos os conflitos mercenários disfarçados de guerra. Eles afirmam que o nosso país está numa emergência perpétua, da autoria deles, e, com base nisso, tentam justificar para si próprios os poderes de emergência que também não existem. Em vez de aceitar os factos e lidar com a realidade, propõem-se a prender milhões dos seus próprios ex-funcionários e matá-los por traição, quando são eles próprios que têm a obrigação de nos prestar os serviços contratualizados, de acordo com as constituições, obrigações de que escapam e traem todos os dias, ano após ano, desde abril de 1861. Contam-nos mentiras e narrativas há tanto tempo que eles mesmos perderam o contacto com toda a realidade. O que estas personagens precisam desesperadamente é de confissão, amnistia e reabilitação. Mas eles fizeram tantas coisas terríveis por dinheiro, crédito e poder coercivo que eles bem sabem que não merecem o perdão de ninguém. Eles temem a verdade, porque sabem das consequências dela. Não precisamos de nenhuma demonstração de justiça quando é óbvio que a coisa foi para lá de todos os limites. Recusamos qualquer oferta de sacrifício dos burocratas pelos pecados dos militares. Já houve assassinatos mais do que suficientes, e sangrias imprudentes, arbitrárias e sem sentido para durarem milhões de anos ou mais, em pretensas rivalidades entre Grupo A e Grupo B. A destruição ecológica e cultural é mais do que suficiente. O que precisamos é do fim de todos estes espetáculos imundos de mentira, um fim para as mentiras, ofuscações, desculpas, fraudes, falsificações e falsas alegações. O fim da violência mercenária criminosa, como a que está a acontecer em Gaza, agora. Não queremos saber da bacia petrolífera de Gaza, e vocês também não. Certamente. Não nos pertence, e também não pertence ao Westminster.
Esse petróleo pertence legitimamente ao povo de Gaza que foram assassinados, massacrados e esmagados vivos pelo governo de Israel, agindo como Estado de Israel incorporado. Por acaso acham que nos perdíamos no meio de tanta confusão? Nós, os americanos, também temos sido usados como bodes expiatórios para as malfeitorias de Westminster e do verniz da monarquia britânica. Eles até ficariam felizes em emular americanos se soubessem que podiam escapar impunes. A monarquia britânica e o Westminster mentiram a nós e ao resto do mundo durante mais de 160 anos. Mentiram ao seu próprio povo e depredaram todos os envolvidos durante 6 gerações. Os seus próprios soldados mercenários têm todas as razões para se voltar contra a City de Londres e transformá-la numa espessa placa de vidro fumegante, pois eles também foram enganados, usados e abusados. Por sabedoria e vontade não queremos mais violência, pois seria mais daquilo que queremos evitar, em nome da justiça. Aceitamos o facto de que para crimes tão profundamente enraizados e longos, não há justiça possível. Mesmo se matássemos todos os banqueiros e todos os soldados profissionais da terra 1000 vezes, todo burocratas profissionais e agentes do governo também, não há vidas adicionais suficientes para serem sacrificadas a esta insanidade que alguma vez compensem 1/10 do que estes falsos governos já custaram à humanidade, muito menos qualquer forma de o fazer corretamente. Assim, transmitida a oferta do massacre dos perpetradores e, em vez disso, tratemos os criminosos como criminosos. Optamos por concentrar a nossa energia e atenção na construção de um futuro distante, de um mundo diferente, melhor e mais feliz, um mundo comprometido com o amor e a verdade.